E de fato, né, na história do Flamengo, a torcida valoriza e idolatra muito mais jogadores do que treinadores. Né? E nesse caso está do lado do Felipe Luiz. Isso é uma diferença. Verdade. Vamos só colocar na tela aí os números do Pedro nessa temporada, porque não são, assim, qualquer coisa. O Pedro tem, no Brasileirão, são 8 jogos, 307 minutos em campo, 4 gols e 2 assistências. Na Copa do Brasil, 1 jogo, 90 minutos, 1 gol e 1 assistência. Na Libertadores, são 5 jogos, 194 minutos, nenhum gol, nem assistência. E no Mundial de Clubes, 3 jogos, 146 minutos, nenhum gol ou nenhuma assistência. Mas o Rodrigo pontou num negócio importante, né? Não estamos falando de um jogador normal, qualquer. Estamos falando de um cara que te entrega 30 gols. Talvez seja, em forma, seja com alguma folga o melhor centroavante do Brasil, atuando no Brasil. Né? Não é qualquer cara. Não estamos falando aí de um jogador comum. Fala, Arnaldo. Não é que eu estou muito assim solidário ao Pedro e tal, mas eu fico entendendo e acho que os exemplos que o Rodrigo falou de relação tensa com outros atletas ou com o comportamento de outros atletas, a gente precisa primeiro entender que o Flamengo está vivendo uma nova era, um novo comando, literalmente. Não só do Felipe, né? Da nova direção, que é um comando que me parece pouquíssimo paternalista. O oposto de quando o Pedro reinou no Flamengo, na outra gestão, né? Que era o comando Marcos Braz, né? Do paternalismo ao nível máximo, né? Então, eu acho que isso, imagino que o Felipe tenha dado essa declaração completamente respaldado do presidente, do diretor de futebol e tudo mais, como o início de uma nova era. Acho que talvez, pelo que o Felipe entende hoje de futebol, o Pedro não seja capaz de entregar tudo aquilo que ele espera. E não por desleixo, talvez também por falta de característica ou por temperamento. Eu acho que ele é um jogador, assim como a maioria dos brasileiros, acostumado a mimos, sim, mas também muito introvertido, diferente do Gabigol, né? Da relação, é o oposto, talvez, da personalidade do Gabigol, né? É aquele, assim, o Pedro é aquele que não é liberado para a seleção, né? Como para a Olimpíada. É aquele que, não sei o que lá, ele não é um jogador que tem uma personalidade, pelo contrário, talvez se ele tivesse, fosse até mais fácil resolver esse problema do que com essa característica mais introvertida em que ele, e aí, como vários atletas, lamentavelmente, não foi ele que escreveu a nota, certo? Não foi ele que deu a notícia que ele se reuniu com os jogadores a portas fechadas. Estão falando por ele. É diferente do Gabigol, é diferente de um jogador com uma personalidade muito, né, enfim. Então, eu acho que ele tem uma situação... Ele é um cara, sim, eu entendo, capaz de se abater, sim, com uma notícia, os caras querem me vender por 15 milhões de euros. Como foi a apuração do Mauro César ali, né, nessa situação toda. Por isso que é difícil ser comandante, Tironi. São personalidades muito diferentes. Num meio milionário, então, que mexe com multidões e paixões, mais difícil. E por mais que... E a gente está vendo uma coisa nova. O Rodrigo tocou num ótimo ponto. O Felipe é um técnico iniciante, mas é um cara que tem muita história no clube. Vamos pegar uma comparação, Rodrigo. Não sei se a gente pode tentar estabelecer, mas vamos tentar. De um cara que, como técnico, foi tentar, no clube em que ele dominava, exercer uma liderança, um comando que ele achava o ideal. Rogério Ceni no São Paulo. Certo? E aí não tinha Pedro, era Marcos Paulo, ou era Luan. Não é simples. Não é simples. E acho que o Rogério Ceni com o Felipe Luiz tem várias semelhanças. Com história de atleta, retidão, dedicação, profissionalismo ao máximo. E aí... Uma das grandes ciladas desses comandantes novos é esperar que os comandados façam o mesmo que ele fazia. Isso é uma das grandes ciladas da história dos comandantes. E o Rogério Ceni caiu
porque ele foi... ele passou do ponto na cobrança. Não é o caso do Felipe, porque o que me parece também nessa cartada do Felipe é que ele procurou se cercar dos principais jogadores do Flamengo, e o Flamengo está vivendo novas lideranças agora. Saiu o Gerson, chegou o Jorginho, né? Tem mexidas nesse baralho. O Bruno Henrique é o novo capitão, mas o Bruno Henrique tem essa situação frágil. Em termos de comando, é muito novo o comando do Flamengo. O Bappi, o Boto, o Felipe, o Bruno Henrique, né? Tem muita coisa nova nessa organização, mas eu pego a questão do Rogério porque eu vejo e o Rogério foi aprendendo aos poucos, hein, cara? Ele trombou várias vezes. Hoje ele está numa situação mais confortável, porque o Bahia é um time de outro aspecto. Ele tem muito jogador bom. Ele trabalha com um jogador que foi do Flamengo, o Rodrigo conhece bem, o Everton Ribeiro, que é uma liderança de outro time. Ele não contesta ninguém, o Everton Ribeiro. Então é bom ter uma liderança como o Everton Ribeiro, né? Ele levou o Everton Ribeiro para o Bahia. Então, assim, eu lembrei das tentativas de... Isso no terreno em que ele domina, né? Felipe Luiz e Rogério Ceni. E que, às vezes, eles se traem por acreditarem que os outros são capazes de seguir mais ou menos aquilo que eles seguiam como atletas. Que eu acho que seria o ideal, né? Porque o comportamento do Rogério como atleta e o do Felipe são incontestáveis, como disse o Rodrigo. Mas muitas vezes isso não é possível, sabe? Rodrigo, vou passar a bola para você, só pontuar duas coisas nessa comparação que eu acho interessante sobre o Rogério e com o Felipe Luiz. Eu acho que tem só duas diferenças que eu acho. A primeira é do momento de cada clube, né? Sim. O São Paulo está quebrado, está, né, na pior e tal, e o Flamengo está vivendo um dos melhores momentos da sua história. Então é mais fácil você tomar atitudes duras quando o seu time está ganhando. Então, quando ele tem a treta lá que ele teve ele já estava por um fio. Já tinha perdido o Sul-Americana, já estava muito contestado e tal. Não é o caso do Felipe Luiz. Essa é a primeira diferença. Sim, sem a dúvida. Segunda, eu acho que os personagens são parecidos, mas eles diferem em uma coisa muito importante. O Rogério, o Felipe Luiz é mais simpático. É uma figura menos contaminada. O Rogério está ali há 30 anos aqui jogando no Brasil. Tal. O Felipe Luiz ficou muito tempo na Europa. O Felipe Luiz ainda tem uma figura ainda muito fresca, certo, né, na memória das pessoas. Então tem menos julgamento também sobre o Felipe Luiz. Acho que essas duas diferenças são importantes. Mas, Rodrigo, diga lá. Não, as observações que eu ia fazer eram muito parecidas com as suas, Tironi. O Felipe tem resultado aqui. Ele tem aqui, olha, eu sou líder do campeonato. Sou campeão da Copa do Brasil. Essas costas quentes. Exatamente. Ganhou tudo todos os títulos que ele disputou até agora, ele ganhou. Isso. Então o Rogério não tinha resultado, né? Então isso para torcida conta muito, né? Olha, o time está funcionando. Então esse cara tem lógica no que ele está falando. E concordo com o que você falou sobre a pessoa. E aí a comparação do Arnaldo eu acho muito boa, dos dois, em relação à coisa do profissionalismo e como eles querem que os jogadores sejam iguais ao que eles forem como jogador. Eu só acho que tem uma diferença. O Rogério tem um quê de arrogância, que o Felipe não tem. Isso ótimo, perfeito. Eu cobri o São Paulo com o Rogério, e ele era uma personalidade muito forte, queria exercer uma liderança muito positiva para o clube, mas ele tinha uma dificuldade de ser contestado. Você falava qualquer coisa para ele, e o Felipe já é uma pessoa mais aberta a ter contrapontos a ele. É só ver as atitudes dele nas coletivas e eu já entrevistei e tal, ele é uma pessoa mais aberta a ouvir contrapontos. Eu acho até que o Rogério está melhorando isso como técnico, ele está aprendendo, mas as personalidades têm essa diferença aí dos dois. Eu também, tô com você. Quando eu falei que o Felipe Luiz é uma figura mais... a página do Felipe Luiz ainda está meio em branco. A do Rogério tem uma história toda, muito ligado ao São Paulo. Então, mas aí que tá. Por isso que eu acho que a comparação é boa. E são caras mais novos, né, de uma outra geração, né? Não da geração paternalista, né? São caras mais jovens, né? Embora o Rogério tenha comandado até o Flamengo campeão brasileiro recentemente, mas são caras de uma outra geração, que não é a geração do Filipão e do Luxemburgo, que tinham formas muito diferentes de comando, por sinal, né? De técnicos mais antigos. Mas também eu
concordo com vocês, com essas diferenças, mas vamos combinar que a história do Rogério no São Paulo é uma história incomparável, talvez só a do Renato no Grêmio. Grêmio, sim. Né? Uma história muito grande, não é uma história... Não é a história do Felipe Luiz, com todo o respeito. Sim, isso, também tem isso mesmo. E mesmo assim, foi muito difícil. Né? Mas o meu ponto é que a história do Rogério ser tão grande no São Paulo, ela também contamina o Rogério. O Rogério é uma figura mais que as pessoas sabem mais que ele é arrogante, porque ele se mostra mais. Certo, tem mais desgaste, né? Tem mais desgaste. Isso. Esse é o... Mas eu acho assim, são questões... Eu acho hoje o Rogério um comandante melhor do que ele era na época do São Paulo. Sim. Sem dúvida. Né? Ele está melhorando muito, Arnaldo. É só ver as entrevistas dele. Ele está mudando de postura. No próprio Flamengo ele já entrou pisando mais leve do que pisava antes. E Perfeito. Hoje no Bahia ele parece mais amadurecido ainda. Sim, verdade. E tem uma coisa tão curiosa envolvendo os dois, né, que assim, caiu o Vojvoda, a gente vai falar daqui a pouco, né? Sem o Vojvoda tem o Abel, né, reinando sozinho no futebol brasileiro há 5 anos. Tal. O segundo técnico mais longevo já é o Rogério, no Bahia. Isso. Tem até uma tela sobre isso, a gente pode mostrar já. Só para fazer um... Mas o que mais me chocou nessa lista é que o Felipe já é o quinto. O quinto da lista. É isso, cara, impressionante. Então, assim, né, são situações, né, no Brasil, sobretudo, mas é raro ter um comando consistente, porque é difícil comandar grupo de jogadores no Brasil com essa situação, em que muitas vezes a direção ouve a torcida, ou ouve não sei o que lá. Então, e acho que nós estamos discutindo muito essa querela Pedro e Felipe Luiz, muito por conta de uma entrevista completamente inusitada que nos pegou de surpresa, né? Tamanha franqueza, né? Tamanha riqueza de detalhes, né? Mas acho que é muito saudável o debate, porque ele leva a várias situações, comparações, projeções para daqui para frente. Então, de fato, e a cada opinião que a gente ouve, a gente pesca uma coisinha aqui que a gente não tinha percebido ou outra ali. Então, continua sendo um debate bem interessante. A gente vai falar daqui a pouco sobre a queda do Vojvoda, que está falando, que já estamos falando em técnico, mas só uma pergunta, Rodrigo. Você publicou hoje aqui no UOL, que o Flamengo vai endurecer para vender o Pedro, né? Não vai, os 15 milhões que foram anunciados, foram publicados ali naquela conversa que o Mauro teve com uma pessoa ligada ao Flamengo. Talvez seja um valor pequeno, mas a pergunta que eu faço direto a você é: o Flamengo quer vender o Pedro ou não quer vender o Pedro? Gostaria que ele continuasse no clube? Não, em princípio ele continua, porém, se tiver um valor alto, chegar um empresário e falar assim, olha, tem muito dinheiro aqui, e aí o clube entende que pode ter uma reposição, é tudo um contexto, né? E tanto esse contexto da relação, que óbvio que pesa, mas o contexto também do que você vai ter do outro lado de um ganho eventual. Para ter um parâmetro, em 2023, quando teve aquela briga, o Flamengo recusou 40 milhões de euros pelo Pedro, uma proposta da Arábia Saudita na época. Dificilmente vai ter uma proposta igual a essa. Porém, esse foi o parâmetro de recusa na época. Não é que recusou só o Palmeiras como 20, 25 lá em 2022. Recusou 40 em 2023. Então, a valorização que o clube dá é essa valorização do ativo histórico dele, né? De um jogador que entrega 30, 40 gols por ano, que é meio raro na América do Sul. Raríssimo. Fala, Arlan. Agora, por outro lado, o que o Rodrigo está falando, e a matéria dele coloca isso, eu acho que também tem a ver com essa nova forma de administração, né? E aí a gente tem que medir também o outro lado. Se o técnico não tem desgaste ainda, o jogador tem. Por os episódios anteriores, por essas situações que o Rodrigo descreveu. Eu não sei, Rodrigo, me parece um pouco... E as situações são diferentes, mas a questão do Gerson, pai do Gerson. Cara, quer saber, meu? Quer ir embora? Ou não quer jogar? Ou não quer treinar? Então, beleza. Me traz uma proposta aqui que eu te libero. Né? Eu duvidei até o último momento que o Gerson fosse sair do Flamengo. Te juro. Capitão do time, jogando pra caramba. Parecia mais uma daquela trucada. Vamos trucar, vamos melhorar o salário mais uma vez, vamos não sei o que lá. E ele saiu do Flamengo. E o Flamengo já tem outro capitão, já está num outro momento. Agora, a gente também tem que entender o seguinte.
Se saiu o Pedro por uma proposta, saiu o Gerson, talvez saia o Wesley por uma boa proposta, não é nem um pouco simples o Flamengo encontrar jogadores minimamente do nível para a sequência de uma temporada em que ele é líder do Brasileiro, está na Libertadores e está na Copa do Brasil. No final das contas, imaginar que o coletivo supra saídas tão pesadas pode ser também uma falácia. Na hora do vamos ver, o Wesley faz falta, faz. Gerson faz falta também. Pedro faz falta também, ainda mais num ano de 3 competições pesadas simultâneas. Então, tem essa situação, porque o que a gente viu até agora, para mim, é o outro lado. É o lado do Flamengo no mercado. Com o Juninho, com o irlandês que não veio, a possibilidade que essa direção dá de incremento do elenco com soluções para saídas de grandes jogadores, por enquanto, é muito pálida, para dizer o mínimo. Né? O que veio até agora, o que a gente sabe, foram aquelas coisas que não precisa do scout. É o Jorginho, é o Danilo, é o Alexandro. O Carvajal, que pode estar chegando. E, eu conheço bem esse jogador, hein? Carrascal, desculpa. Conheço bem esse jogador. Era para ser o novo Rames Rodrigues. Já foi do River, ele já entornou o caldo, problemas de disciplina, sai daqui. É um jogador muito talentoso, mas temperamental e muito irregular, só para ter o parâmetro, né? Então não é fácil ter essa decisão de abrir mão em nome de profissionalismo e tudo mais, até porque a reposição não é tão simples. E é muito difícil comandar clube de futebol por conta desses dilemas mesmo. Talvez a direção do Flamengo, o Felipe Luiz, esteja de saco cheio do Pedro, mas como ele mesmo disse, eu não posso ir no mercado agora e conseguir um jogador de 30 gols por temporada num estalar de dedos, né? Essa equação, ela também ela pesa na hora de tomar uma decisão de permanência ou não, de empréstimo ou não, ou de venda, né? É por isso, Rodrigo, que eu volto no que eu falei no começo da nossa conversa aqui. Eu acho que vai ter um acerto, porque eu acho que tem todos esses ingredientes. O Flamengo precisa de jogador. O Pedro entrega 30 gols por ano. Sério, é isso que você falou. Não estamos falando de um número qualquer. 30 gols por ano. Quem que entrega 30 gols por ano para qualquer time na América do Sul? Me fala aí, alguém me fale um jogador que fez 30 gols no ano passado. Eu ouço dirigentes às vezes falando em comprar gols, né? Tem muita essa expressão no meio do futebol, né? Você vê que o Palmeiras tentou comprar gols com o Vitor Roque. Exatamente. Não levou, boa comparação, né? Rodrigo. Não é muito fácil, né? Gastou uma bala e até agora. Gols. Exatamente. Perfeito. Ele comprou gols com o Paulinho, por exemplo, e o problema do Paulinho é a contusão, mas ele entrega gols, né? O Paulinho entregava 20 gols na temporada, vou comparar aqui, um pouco menos que o Pedro, mas ele entregava regularmente 20 gols. Era um jogador que valia a pena pagar muito mais, apesar da questão física dele. Então, eu concordo com o que o Arnaldo falou. É difícil você tirar as referências técnicas e procurar no mercado para repor no meio da temporada. E até agora, o que o Flamengo está buscando é jogador de scout para encaixar no esquema, além do Carrascal, né, que também tem esse aspecto, mas outros não está se prevendo medalhão. Agora, se sai um Pedro, por exemplo, aí você vai ter que ir atrás do medalhão, na minha visão. Medalhão, assim, vai ter que ir atrás de um jogador que entregue gol. Um jogador caro que entregue gol. Um jogador caro que não vai talvez nem entregar a quantidade de gol do Pedro, mas vai ser muito caro. Eu já ouvi os nomes que o Flamengo pensou lá atrás para ter esse tipo de aspecto, era tipo Richarlison, Gabriel Jesus. Esses jogadores são caríssimos, né? Não sei nem o preço hoje em dia, mas isso foi o que foi pensado na diretoria anterior. Não é isso que eles estão procurando, só para deixar claro aqui. Mas estou dando exemplo aqui do que foi visto no ano passado para ser um jogador pesado de trazer gol, entendeu? Não é fácil mesmo, e essa reposição vai ser muito importante. A gente tem que lembrar que junho e julho o Flamengo jogou 5 jogos, né? 4 do Mundial e agora contra o São Paulo. Agosto vai ser uma carnificina no calendário do futebol brasileiro. Então você não tem que aguentar julho, você tem que aguentar agosto. Quem sobrevive em agosto, aí tem chance de ir bem na temporada na sequência. Tem que ter elenco para sobreviver em agosto.